É verdade, tá professora, aqui no chovendo. CPA tá chovendo muito, a internet Tá chovendo muito aqui, relampeando, isso mesmo. Não, aqui também tá também aqui no Santa Cruz. E aí, o que eu pensei? Tem a técnica da árvore da vida, que eu amo essa técnica, eu acho essa técnica dentro da terapia narrativa, e a gente usa isso eu uso isso dentro da sistêmica também, né? Então é onde a gente usa, dentro do texto que eu forneci para vocês, componentes do sujeito mesmo, né? Então, quando eu falo cada componente da árvore, ela diz aí de construtos ou visões, valores, tradições do sujeito. Eu acho super legal. E é mais o que? Uma análise, né? Dentro aí dessa perspectiva que a gente utiliza aí na área da narrativa, tá? Quando eu trabalhei com vocês, linguagem, né? E para vocês saberem que isso existe. Eu não sei se vocês vão ver lá na frente, acredito que vão, né? Se a gente contemplar aí a matriz aí que a gente já deu uma olhadinha, então ela tá fantástica, a gente conseguiu algumas coisas e põe, então vocês vão ter muita coisa legal daqui para frente, né? E É aí... aula de coaching? Hã? É aula de coaching? Não, que ó, não trabalho com coaching. A teoria da árvore é usada. Então, só que o que acontece? A terapia narrativa, ela tem todo um construto teórico, né? E aí, se o coaching utiliza, o que é um coaching? Gente, coaching é um conjunto de ferramentas. Então, você pode ser de uma área e utilizar... As pessoas acham que tem uma formação para isso, e não existe. Então, eles bebem muito da nossa fonte, do que nós utilizamos, então, enquanto construto teórico e ferramentas, né, para a gente ter aí respaldo para estar fazendo determinados tipos de construções com o sujeito, né? Então, não é do coaching isso, tá, gente? Isso são técnicas que a gente vai utilizando, né, que vem aí de uma abordagem, que tem todo um conjunto teórico para isso, que respalda aí disso cientificamente. Agora, como não tem nenhum conselho que regulamenta isso no coaching, porque não existe isso enquanto profissão, né? Não é coaching enquanto profissão, porque coaching não é uma profissão, é uma ferramenta. Então, ninguém regulamenta, tá? Mas, enfim, são outras questões. E aí, o que eu fiquei pensando? Eduardo já está polemizando. Eu não sei o que vocês gostariam, fico pensando eu. Se vocês têm preferência em fazer uma análise do Divertidamente, que eu acho super legal, e aí o Divertidamente eu vou estar colocando para vocês os principais pontos da análise, mas o que nós trabalharíamos lá seriam os processos de emoção e os processos de memória, tá? Com tudo que nós já trabalhamos. Então, aí talvez eu peça para vocês um desses dois. Mas um é um viés de descoberta de vocês, de elementos de vocês, né? Que eu acho super legal. E que pena que nós não vamos ter o quê? Uma aula presencial para trabalhar com isso. E quando eu estiver dando aula para vocês, lá no 7º, 8º semestre, em que vocês vão estar tendo teorias e conjunto de técnicas, aí a gente volta para isso e trabalha e como é que a gente utiliza isso, tá? Porque aí vocês vão conseguir ver um conjunto de técnicas aí que a gente tem para estar usando aí dentro do setting. Não sei, né? Eu fiquei pensando nessas duas estratégias, em vez de passar um texto para vocês estarem aí fazendo um fichamento, né? Mas eu acho que tem essas duas vertentes que eu pensei para vocês. E aí eu vou lançar para vocês a atividade esse final de semana, para vocês me entregarem até o final de novembro, né? Que é a data máxima que a gente pode pedir para vocês, tá? Eu pensei em algo mais introspectivo nesse momento de curso. Eu acho que vocês gostariam mais de fazer, sabe? Assim, de eu entender minha própria história, de eu entender algumas coisas aí dentro do que vocês já viram do conteúdo de vocês, né? Então, eu vou pensar melhor sobre isso, né? A técnica da árvore da vida eu adoro utilizar. Quando a gente não... Quando a gente... até porque muita gente não entendeu, né? Que é fichamento, mas beleza. Eu também acho que já deu. Eu acho que, né? Mas vocês vão utilizar muito do fichamento ainda, porque vocês vão ter um trabalho de conclusão de curso, tá? Então, eu vou pedir uma dessas duas coisas. Ou a análise do filme, que vocês vão ter que assistir novamente e olhar aí esses dois processos, né?
ou eu vou pedir para vocês algo aí da técnica que eu vou fornecer para vocês. Se eu pedir técnica, eu vou fornecer. Dentro do artigo já está lá todos os elementos. E aí vocês vão ter que montar, se eu pedir a técnica, montar uma árvore de fato com todos esses elementos e me mandar. Como vocês vão fazer? Não faço ideia. Aí é de vocês, da criatividade de vocês. Tá? Mas eu ainda vou pensar aí. E a gente... Já está postado. Eu dei como a terapia narrativa, eu dei para vocês como aula complementar. Por quê? Porque a narrativa é um tipo... Eu dei como aula complementar, tá? Não. Se for assim, vai ser individual. Só se for a análise do filme. Já pensou pedir uma árvore da vida em grupo? Não dá, né? Porque para mim, 2 já é grupo. Não dá. Se eu pedir como é que fala? O filme, eu posso pedir até em dupla. Se não, eu vou pedir para vocês me enviarem a terapia, a árvore da vida, tá? Mas é isso. Mas eu acho que vocês estão precisando de uma análise mais introspectiva aí. Tô achando. E depois a gente tem uma aula que a gente pode deixar uns 20 minutinhos para vocês comentarem como foi a atividade e um monte de coisas. A chuva já chegou aqui no interior. Não, aí é bem o interior. Aí não é interior, é interior do interior. Tá. Alguém assistiu a aula, que é uma continuidade da aula anterior? Eu assisti, professora, lá que você parou na regulação externa, né? Assisti um pouco. Tá. O que vocês conseguiram aí aprender a partir de então? Professora, é difícil assim falar, mas eu estou gostando do texto, né? Porque assim, depende lá, o que fala da regulação lá é como você mesmo mencionou, né? Vai depender de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um tipo de emoção, né? Vai ser diferente a minha emoção, da emoção da outra pessoa, do comportamento meu para o comportamento da outra pessoa, né? Vai ter esses negócios aí, mas eu estou gostando do texto. Tá. Ainda bem, Maria. Obrigada pela contribuição. Obrigada por você falar que está gostando do texto. Eu estou, professora. É legal o texto. Eu consegui assistir só 15 minutos. Tá. E ele fala que a criança, né, primeiro ela precisa do mediador, primeiro ela vai ter alguém para fazer tudo por ela, né? Depois ela vai precisar, as pessoas vão ser como mediadora para ela vai aos poucos conseguir fazer, mas ela vai precisar desse mediador. Perfeito. E sobre a importância da autorregulação, né? Que quando já pulei. E a importância da autorregulação, que aí quando as pessoas colocam, vou dar um exemplo, como você citou, homem não chora, você vai polindo aquela pessoa, vai reprimindo aquela pessoa, e isso é importante para a emoção dela, para ela expressar essa emoção, ela é importante. Então, quando as pessoas, ela precisa ir se autorregulando aos poucos. Se você reprime, ela não consegue fazer essa autorregulação. Perfeito. Só que eu não consegui assistir muito, eu consegui só 14, 15 minutos só. Tá. Então, o que é Lu, né, que estava falando, não é? A Lu do 4º semestre. Tá. Então, o que a Lu estava falando? De regulação externa e de autorregulação. Lembrando que eu fui o pessoal da manhã e eu acho que eu não vou conseguir cumprir isso com vocês. Eu achei uma tese fantástica, em que ela traz várias perspectivas teóricas acerca da regulação emocional e aí como que a gente pode estar trabalhando com cada perspectiva. Mas não dá para a gente ver tudo, né? Eu fiz até uma aula para vocês bem rapidinha de sábado, com material que eu não apresentei para vocês, porque eu não posso, porque é um material de uma aula que eu paguei, de um professor que eu quero fazer uma pós com ele fora, né? O professor Wilson Mello. Então, assim, ele é o que a gente está tendo aí dentro das terapias cognitivas, trabalhando junto com regulação emocional e DBT, né, que tem uma vertente da DBT, que dentro de um construto teórico, e aí, gente, vocês vão estar vendo na academia algo que é mais puro,
tá? Eu não tenho essa pureza, não tenho mais, eu sou tipo vira-lata, né? E aí vocês vão ver professores que são puristas, que têm ali a psicanálise, que vão ter, por exemplo, análise do comportamento, que vão ter professores da existencial, como o professor Leonardo. Então, a gente tem o professor Lucas, é professor da psicanálise, a gente tem a professora Jaque, que é da psicanálise, e aí cada um tem uma vertente, aí tem uma diferença de Freud para Lacan, não sei. A gente tem a professora Fernanda, fantástica, ela trabalha com histórico-cultural, que eu coloquei já, que já tem na nossa matriz, eu coloquei para o pessoal da história da psicologia, que isso não tem na maior parte das faculdades. Nós já temos hoje na nossa matriz a sistêmica, por quê? Porque eu sou da área da sistêmica, só que eu sou um pouquinho vira-lata. Então, por exemplo, hoje, nós temos terapias que elas vão trabalhar, né, com um conjunto de técnicas para determinados transtornos ou determinadas demandas específicas, tá? Então, por exemplo, a DBT, que é o que mais a gente vai ver, quando vocês forem pesquisar um dia, e vocês já podem fazer isso, e logo, né, no final do curso, vocês já começam a fazer cursos e tal, a DBT é que trabalha mais com regulação emocional, tá? Então, a DBT, ela foi desenvolvida pela Marchaline, ela também tinha transtorno de borderline, e aí ela começa a desenvolver uma teoria em que ela trabalha com a biosocial, que é diferente da teoria do apego que a gente trabalha, embora eu utilize muito a terapia do apego para entender a biosocial. E a biosocial a gente começa a fazer, tem uma pegada também da análise do comportamento. Então, assim, as terapias que tem novas, elas vão utilizando o quê? De matrizes teóricas, entendeu? Então, eu tenho um cunho mais behaviorista para fazer uma análise funcional, eu tenho um cunho mais cognitivo para mim trabalhar alguns, quando a gente está falando lá, por exemplo, trabalhar os aspectos cognitivos do sujeito, estou falando das terapias cognitivas, né? Só que eu não utilizo ela de uma maneira pura, tá? Então, tem algumas terapias hoje que a gente utiliza para fins específicos, tem validação científica, mas que não é só isso, né, que a gente vai ver. Eu tenho a cognitiva comportamental ou cognitiva, terapia cognitiva, para trabalhar com um conjunto de coisas. Tem, né? Eu tenho análise do comportamento que trabalha com isso, com isso, com isso, mas eu já tenho FAP, né? Aí, depois eu já tenho ACT. Então, tem as terapias que a gente chama hoje de terceira onda anteriormente, e hoje a gente já chama de contextual, tá? Então, terapias comportamentais contextuais. E aí vocês vão vendo, porque isso é muito novo. Para nós aqui nem chegou, imagina, né? A gente já está bombando lá no Rio Grande do Sul, já tem um boom já em alguns estados do Nordeste, por exemplo. Todas as minhas formações são do Sul, ou eu vou ter que pegar um pouquinho lá para o pessoal do Nordeste, porque aqui ainda não tem. O pessoal ainda aqui é bem assim, sabe, nostálgico, vamos dizer assim, para a gente não dizer outra coisa. Mas já está chegando, né? Já tem um outro olhar. Então, são coisas que tá aqui. Por exemplo, vocês já vão ter, daqui um tempo, na matriz de vocês, né, um viés já da teoria sistêmica, que não é toda a faculdade que tem. Por quê? Porque você tem um pensamento e um preconceito de que na sistêmica pode tudo, e não pode. Então, terapia individual tem na sistêmica, eu olho para o indivíduo, eu tenho terapia conjugal ou casal e eu tenho terapia de família. E tem um conjunto de técnica, tem toda uma análise que eu trabalho com esses grupos, que é conjugal e casal, tá? E aí eu também tenho, dentro da cognitivo comportamental, trabalho com conjugal. Eu posso ter, não sei se já tem, mas eu já vi profissional atendendo. Embora aqui no Mato Grosso aconteça muito erro técnico, manejo equivocado. Mas, enfim, são outras questões, né? Enfim, a gente vê de tudo e aí a gente vai entendendo porque as pessoas têm dificuldade de aceitar, por exemplo, a sistêmica. Porque o jeito que aqui é ofertado pelos profissionais é de maneira muito equivocada, que não é como deveria ser. Então, os meus supervisores, quando eu falo do que acontece aqui, eles querem morrer. Eu falo assim, não, calma, não é bem assim. Mas infelizmente, tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem a DBT, que especificamente trabalha com regulação emocional. Então, o que eu tenho num contraponto? Eu tenho cognitiva, que ela vai dizer o que para mim? Se o sujeito tem uma distorção cognitiva, e vocês vão ter lá professor que vai dar a terapia cognitivo comportamental. Então, o que vocês trabalham?
com distorções cognitivas, tá? Que a gente chama de disfuncionalidade. E a gente usa termos hoje já disso na análise do comportamento. Então, nesse sentido, o que eu trabalho? Na cognitiva, eu trabalho com foco na cognição. O que está passando ali na cabeça do sujeito? Em função disso, monitoro a emoção, trabalho o comportamento e a situação por trás. Beleza. Fiz uma análise, tem toda uma conceitualização cognitiva, porque eu já trabalhei durante 2 anos e meio nisso, aí eu dei uma saída. Eu vou trabalhar com reestruturação cognitiva. Então, quando eu trabalho com viés da reestruturação cognitiva, qual que é a ideia? Que o sujeito, ele também vai reestruturando a cognição, ele reestruture todo o restante, né? Então, eu me organizo no campo das emoções e, obviamente, vai ter um efeito comportamental, embora eu possa trabalhar com técnicas comportamentais. Mas o foco da comportamental é no comportamento, a gente não pode esquecer disso. E aí os professores que vão trabalhar com vocês com comportamento vão dizer disso melhor que eu. Quando eu trabalho na perspectiva da regulação emocional, né, eu vou trabalhar com foco na regulação. Porque se o sujeito desregula, ele consequentemente vai ter uma distorção ou uma desregulação no campo da cognição e comportamento. É óbvio. O que a gente está vendo nessas aulas que hoje se encerra? O mais fácil de eu estar acessando do que emoção, lembra que emoção por si só, se eu atuar num nível de emoção, o que a gente viu até a última aula? Por si só, a emoção ela é autorreguladora. E tem vários mecanismos para isso, né? Quando eu fico lá ruminando, isso já é uma regulação emocional. Então, campo de evitação já é um jeito de eu determinar que é uma regulação, estratégias cognitivas, tá? Entretanto, o que ele fala que é mais fácil de eu estar dando conta? Quando eu mexo no nível de que esse texto fala, né? A gente tem um aspecto desse. Se eu estiver mexendo muito mais no campo comportamental e no campo cognitivo, que é onde eu consigo visualizar, ter concreto da ação, automaticamente eu vou ter uma mudança nas emoções, tá? Então, aí a gente vai entrar a semana que vem, que eu já montei a aula, nas estratégias de coping. Isso é coping. Quando eu consigo, né, que daí eu vou trazer coping como funções executivas para vocês, tá? Por quê? Porque quando eu estou mexendo com coping, eu estou mexendo com processos psicológicos básicos. Estou mexendo com emoção, estou mexendo com memória, né? Estou mexendo com linguagem. Estratégias de coping, ele vai utilizar uma série de processos para o sujeito se autorregular, tá? Mas aí a gente vai perceber isso mais na outra aula, né? Então, esses 2 níveis de comportamento e cognição são mais fáceis de eu estar acessando e de estar mexendo com eles do que a regulação, tá? Mas campo de emoção, monitoro, vejo como é. Lembra que emoção é uma coisa que a gente vai estar sentindo o tempo todo. Então, aqui está acontecendo as nossas aulas, está chovendo, se bate um trovão aí, um relâmpago, sei lá, a gente já fica, opa, dá medo, né? Dependendo do histórico, se você pegou muito vendaval, se você pegou, sei lá, alguma coisa, né? Você vai se conectar com emoções, você já fica, será que pode cair energia? Será que a nossa aula, né, eu vou sair aqui e vai cair a internet? Não sei. Então, a gente está se conectando com várias emoções. Humor mais estável, tá? Então, o meu humor, ele tem uma estabilidade. Aí, o que a gente tem que estar analisando, né? Dentro desse humor, que ele tem uma estabilidade, né? Muito mais do que as emoções, que a gente entra em contato o tempo todo. Que tipos de situações com esses tipos de emoções que me geram uma desregulação? Aí eu posso ter, sim, alteração de humor, tá? Então, são N coisas. E N coisas podem alterar o nosso humor. Por exemplo, pega uma mulher na TPM, né? O que pode alterar? Hormônio, olha só, né? Fica muito sensível, a gente pode fazer um diagnóstico, né? Não, mas aí a mulher tem uma sensibilidade nesse período, ela fica muito mais reativa nesse período, não são todas, algumas, tá? E aí, o que a gente tem? Uma alteração propriamente fisiológica do próprio organismo, tá? Então, a gente sempre monitora. Né? Eu sempre pergunto, a mulher já passou esse período? Não, ou já, é outra coisa. Então, opa, se já passou, né? Vamos trabalhar por uma outra via. A gente tem que monitorar nível fisiológico. Eu gosto de trabalhar com essa perspectiva. Nível fisiológico, tá tudo certinho? Tá. Então, eliminamos essas hipóteses e vamos para as seguintes, tá? Por exemplo,
Eu tô dando para vocês coisas aqui que a gente acaba que depois que vocês estiverem em clínica, que é mais legal da gente olhar. Mas mulheres, por exemplo, que estão na perimenopausa, né? Então, é uma situação muito comum. Então, vem os fogachos, a mulher se sente mais desregulada, tem um descontrole maior, né? Então, como é que tá? Tá indo na ginecologista? Tá monitorando isso? Foi no endócrino? Então, são períodos de vida de cada estágio do desenvolvimento do sujeito que a gente também tem que ficar atento. Não é à toa que vocês têm desenvolvimento humano. Porque a gente precisa ficar atento nisso quando a gente está atendendo o sujeito. Então, eu pego uma mulher que está com 50, quase 60 anos, está acontecendo alguma coisa? Eu sempre pergunto, peguei esse período, como é que tá? Tá indo? Como é que... daí eles falam, não, tô indo, tá acontecendo isso, isso e isso. Então tudo bem. Então, né, a gente já tem esse olhar que contempla, mas não quer dizer que o sujeito, ele também não tem aí outras complicações acerca ou não possa desenvolver um transtorno junto, tá? O que isso faz? Potencializa. Bom, então vamos lá. Na concentração de serotonina? Como assim? Professora, é o uso de antidepressivo, que eu digo. Tá. Entendi. É relacionado a essas drogas. Tá, então é alteração de neurotransmissão, né? De serotonina. Isso, Se eu o quê? Se eu considero? Se você considera, porque ela vai alterar um pouco o humor da pessoa, deixando mais estabilizado. Então, se ela já foi, então, o que eu vou dizer para você do que eu tenho de experiência? Geralmente, se o sujeito chega para a gente muito desregulado, e aí você já vai vendo e monitorando isso com frequência, né? A gente pede, então, uma avaliação psiquiátrica, né? A gente tem lá um tempo, aí a gente pede uma avaliação. O que está acontecendo? É um olhar de um outro profissional. Eu nunca trabalho sozinha, tá, gente? Muito difícil. Eu tenho essa vertente de trabalho, que eu trabalho com psiquiatras. Então, para mim, isso é muito tranquilo. Por quê? Porque eu trabalho muito mais com paciente desregulado. Então, não tem condições de eu pegar um transtorno de personalidade e ele não ter passado por um psiquiatra, né? Ou de quadros muito agudos. Agora, quadros mais amenos, aí, às vezes, a gente não precisa de uma intervenção psiquiátrica. É só a terapia já dá conta. Por quê? Porque assim como a medicação, ela promove alteração no sistema de neurotransmissão, tá? A terapia também promove, e aí eu passei, não foi para você, foi para outra turma que eu passei, da cognitivo comportamental, que tem evidências que determinados conjuntos de técnicas, de terapias, eles promovem também sistema de alteração do sistema de neurotransmissão, né? Aí eu tenho o quê? Assim como a alimentação também altera o sistema de neurotransmissão, atividade física, então qualquer coisa que nos traga aí um benefício, um bem-estar, ou ao contrário, ele promove alteração, tá bom? Professora? Oi. Deve ser complicado, né? Você, como psicólogo, tratar uma pessoa que está indo num psiquiatra. Porque ele medica essa pessoa. Quando essa pessoa vai medicada para o consultório, você não está trabalhando com a pessoa em si, está trabalhando com o produto do medicamento. Como fica isso? Não sei de onde vocês tiraram essa ideia. Entretanto, o sujeito ele vai estar sob efeito da substância, né? E aí eu não sei o que você está dizendo quando ele é produto do medicamento. Por exemplo, uma pessoa totalmente, como que eu posso dizer, pirada, doida. Mas se ele tiver, por exemplo, uma psicose, ele vai ter que viver tomando medicação. Pois é, esse que é o problema. E aí? Pois é. E aí eu não sei, porque assim... Aí, qual a função do psicólogo nessas pessoas? Qual que é a função? Até o que acontece? A medicação, gente, ela não quer dizer que o sujeito ele não entre em crise, tá?
ela vai dizer o quê? Ele, em situações, porque um sujeito ele não vive em crise de esquizofrenia ou transtornos dissociativos, por exemplo, o tempo todo. É um mecanismo de funcionamento do sujeito se for uma questão de personalidade, né? Se for uma questão de personalidade, aí isso é um padrão de funcionamento. Entretanto, se ele funciona por essa via de ter esses tipos de crise, a medicação ela faz o quê? Ela faz a remissão desse sintoma. E você vai fazendo o quê em terapia, como qualquer paciente, trabalhando todas as questões. Um ansioso tem crise de ansiedade. Uma pessoa com depressão, ele se deprime. E quem tem, por exemplo, um transtorno dissociativo tem crise dissociativa. Quem tem esquizofrenia tem crise aí relacionado a essa realidade que ele está aí, não sabe se é real ou se é fantasia. Cada um tem um mecanismo de funcionar. Então, nós trabalhamos, independente se ele está medicado ou não, nós trabalhamos com o sujeito. Tem pessoas, gente, que vão ter medicação. É que tem profissionais que têm essa dificuldade de achar que o paciente não vai para a medicação. Quando você trabalha dentro de um CAPS, dentro de uma policlínica, com pacientes com estado muito agudo, é impossível você descartar isso. Por quê? Porque o sujeito ele precisa regular, e aí depois que ele está estabilizado, ele vai para o tratamento. Ponto. É assim que funciona. Então, o que a gente sempre conversa quando pessoas têm o quê? Tem um preconceito em relação a tomar medicação acerca do transtorno mental, que é psicoeducação. Você não é hipertenso, você não toma medicamento? Sim. Você não tem diabetes, você não toma medicamento? Sim. E por que para a área do transtorno mental você não tomaria? A gente pega paciente em surto, paciente com tentativa de suicídio, paciente com crise dissociativa que pode se colocar em risco, colocar outras pessoas. E por que não? E é uma substância que vai modular o funcionamento? Sim, é. E a gente precisa da substância justamente para isso. Porque o sujeito, por si só, ele está dando conta por aquela via, mas às vezes aquela via traz prejuízo para ele. Então, são coisas que eu vejo que, assim, tem profissionais que têm essa dificuldade de fazer esse link com a psiquiatria, que são muito, assim, tem mesmo, sabe, não se usa, mas, enfim, gente, eu trabalho com muita tranquilidade. A maior parte dos meus pacientes estão vinculados ao psiquiatra. Quando não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, beijo, tchau, segue sua vida e vai, a hora que você precisar, a gente tá aqui. O que eu digo é o seguinte, o indivíduo medicado, ele vai para uma sessão com um psicólogo. Uhum. É feito todo um trabalho, tal, de ali ele tem progressos, tudo mais. Passa o efeito do medicamento. Aquilo pode ir tudo por água abaixo? Do que você trabalhou? É. Não. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhando uns níveis com o paciente, aí depende muito da sua relação com o psiquiatra, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que a gente está tentando fechar um quadro que ele é esquizoide. Então, até para a gente fechar esse diagnóstico e passar para a família já é uma outra coisa que eu estou trabalhando em tratamento, ele tem que entender o porquê que ele está usando determinados tipos de medicação. Mas esse é um mecanismo de personalidade, ele vai funcionar por essa via. Então, o que a gente está trabalhando? Entendendo tudo isso que está por trás. Conforme ele vai precisando ou não da medicação, a gente vai fazendo retirada, porque as crises vão reduzindo, né? Então, tem situações, depende muito do funcionamento do sujeito. A gente vai fazendo o que com a medicação quando é algo que não é de personalidade, mas que eu trato os sintomas negativos, beleza, reduziram, e aí eu posso tirar a medicação. Vou retirando de maneira gradual, né? Eu vou trabalhando isso dentro da psicoterapia, porque o remédio é para mim poder trabalhar. Por quê? Tem questões dentro da própria psicoterapia que a gente vai trabalhando com o sujeito que são gatilhos para ele ter crise. Então, por isso que, às vezes, um psiquiatra pegou o paciente totalmente desregulado ou com alguma outra coisa, enfim, mas eu vou falar isso, ele vai estabilizar, às vezes, pela via da medicação, e aí ele vai fazer o encaminhamento para a psicoterapia. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do como o sujeito está, ele pode ter uma crise de como for o manejo. Como eu já tenho mais experiência com alguns transtornos, então eu já sei a condução, para que o sujeito não entre em crise depois do atendimento. Mas pode acontecer? Pode, por falta de manejo do psicólogo.
E aí tem outras questões, por exemplo, quando um paciente está em crise, eu peço para vir para o atendimento. Porque eu quero entender como está funcionando aquele delírio dele. Eu quero entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Porque se eu entro com a medicação no início, o que eu faço? Eu calo o sintoma. Mas aí vai de quê? Do funcionamento do sujeito, da família, entre outras questões. Tá? É isso que eu quis dizer. Quando a pessoa está tendo desajustes, né, a crise, e você coloca o medicamento, acaba a crise. Você vai tratar o quê? Você trata todas as outras condições. Você continua tratando, ele só não está em crise, gente. E aí é mais possível. Você ouvir o que está acontecendo é uma coisa, mas não quer dizer que você não possa entender isso depois. Entendeu? Você pode fazer um acolhimento numa crise? Pode. Mas quantas pessoas fazem isso? Só quem está no PA. Quantas unidades de PA tem aqui? Muito poucas. Então, se eu não tenho tudo isso, o que eu vou trabalhar? Eu sempre vou trabalhar com depois. Não quer dizer que eu não vou trabalhar isso. Entendeu? Porque eu também não vou deixar o sujeito em sofrimento. Então, depende muito do olhar do profissional. Gente, para mim é muito tranquilo. Tem talvez profissionais que vocês vão pegar que não vão compreender por essa via. É importante, é legal você acompanhar? É, mas aqui isso não é possível. Se nós tivéssemos uma unidade de CAPS, beleza, porta aberta, pode chegar dentro do horário comercial lá que você vai ser atendido. Mas isso não acontece. Né? Então, assim, onde é que o sujeito vai? Se ele vai para um SUS, ele vai para uma UPA, ou antes até tinha dentro da Unimed uma unidade de pronto atendimento. Acho que ainda tem hoje. E aí é muito mais psiquiátrica, às vezes, embora o pessoal da psicologia também faça esse atendimento lá. Então, isso é uma coisa que poucas vezes chega para nós. A gente pode atender? Pode. Não quer dizer que a gente não possa. Entretanto, você também pode trabalhar depois. Tá? Outra coisa, professora, uma pessoa que está sob efeito de álcool, de drogas ilícitas, assim, tem como trabalhar ela nesse estado? Sobre efeito de droga, trabalhar nesse estado, que estado? Sobre efeito da droga? Olha, o que eu vou dizer, né? Depende de que droga que ela tá tomando, porque se você for pegar uma maconha, ele vai estar lá no barato. Se você vai pegar uma cocaína, ele tá lá praticamente em êxtase. O que a gente vai trabalhar nesse sentido? A gente nunca pega o sujeito, gente, nessas condições, tá? Eu trabalhei muito pouco tempo, embora eu peguei uns dependentes químicos. Então, assim, o sujeito que chega para nós, só se você trabalhar em casa, por exemplo, de comunidade terapêutica, né? Aí tudo bem. Mas fora isso, você vai pegar o sujeito, já quando a gente pega do tratamento químico, o sujeito ele vai para onde? Ele vai para a via medicamentosa. Se você pede internação, o sujeito vai para uma casa lá de dependência química e eles trabalham pela mesma via. Também precisa do medicamentoso. Não tem como, tá? Até porque a gente tem o quê? Determinados tipos de substâncias que também promovem o quê? Alteração no sistema neuroquímico do sujeito, tá? Então, a gente tem aí, às vezes, uma deteriorização, dependendo do tipo de substância que ele está utilizando. Então, tem uma série de consequências. Mas a gente não pega um sujeito com dependência química, gente, é muito do que eu tenho de experiência, tá? Não tenho muita. Geralmente, o sujeito vem para trabalhar comigo habilidades sociais, que aí é uma outra coisa, que é um outro período de tratamento. Se a gente não está nessas unidades que a gente acolhe, porta de entrada do sujeito, o sujeito vai vir para a gente já medicado. E mesmo que ele for para essas unidades, ele vai ter que passar pelo médico. Não tem como eu trabalhar essa sintomatologia sem uma equipe multi. Não dá para me trabalhar sozinha, entendeu? Eu preciso do olhar de um psiquiatra, do psicólogo, de quem está ali na unidade acompanhando o sujeito. Não tem como fazer isso, tá? A gente não trabalha sozinho em determinados tipos de demanda. Bom, pelo menos é assim que pelo menos é assim que eu vejo, e aí algumas unidades que eu tenho feito cursos aí nessa área, tá? A gente não trabalha sozinho, mas aí depende muito do olhar de cada profissional. E, por exemplo, o CAPS-AD trabalha com o quê? Com dependência química, né? E lá não se tem só um psicólogo, lá a gente precisa de o quê? De outros profissionais para dar conta disso, tá?
Então, eu não vou olhar só para o sujeito que chegou ali e vou pegar em crise. Se você não trabalha em situação de crise, se você não trabalha com isso em pronto atendimento, você não vai pegar esse sujeito. Você não vai lá pegar um sujeito que está sob efeito da droga. Nem o sujeito vai para você. Até porque, gente, droga tem efeito também em uso recreativo. Quem estuda isso sabe. Então, o sujeito ele não vai usar uma cocaína e vai para o consultório. Ele vai usar lá num contexto que é importante para ele, depois que passou o efeito, ele vai. Ou vai, Eduardo? Você tem experiência com isso? Entendeu? Né? Nunca foi, não. Então, assim, o que acontece? Determinadas questões aí sobre o efeito de substâncias, né? Aí o sujeito ele tem um contexto recreativo para isso, e a gente vai trabalhar o quê? Quais são os prejuízos que isso está causando? Porque o sujeito ele vai vir por isso, pela via do prejuízo para a gente, ou porque a família está achando que isso é um prejuízo para o sujeito e para a família, tá? Mas enfim, aí, gente, é uma outra demanda que não tem nada a ver com a nossa aula. Mas um dia, quem sabe, a gente entra nisso. Porque eu estou trabalhando com a família de dependente químico e o negócio é punk. Mas enfim. Bom, o que a gente estava pensando aqui, né? Vocês viram, então, nas aulas lá, até onde a gente parou sobre a questão da autorregulação, e isso, o que a gente precisa? De um ambiente que valide o sujeito, e isso se dá pela via comportamental. Então, o contexto ele tem que oferecer algumas condições para que o sujeito depois apreenda isso e ele comece a se autorregular, tá? Não tem nada perfeito nessa vida, gente. Então, assim, tem situações que a gente não dá conta, porque a gente tem um repertório, tem coisas que a gente não dá conta mesmo, a gente não é obrigado a isso. Então, tem situações que, às vezes, isso pode nos provocar desconforto e a gente não se sente bem. Mas, de maneira geral, um sujeito que tem um estilo mais seguro, com um ambiente mais validado, ele dá conta de situações e ambientes que são mais hostis, tá? Que é o que eu estava explicando hoje de manhã, por exemplo. Às vezes, eu posso, quando a gente entra no nível de funcionalidade, e depois eu vou mostrar para vocês no outro texto, deixa eu só me pegar aqui onde é que eu estou. Peraí. Bom, depois eu explico, volto lá que as meninas já estavam. Então, às vezes eu estou trabalhando com um sujeito, a gente sempre tem que trabalhar o quê? O que é possível para ele dentro do repertório. Primeiro a gente olha o repertório dele, o que ele tem aí, entendendo historicidade, né, entendendo aí todo o estilo, como ele funciona, né, e o que é possível, o que não é para ele. E a gente só vai trabalhar em consonância com coisas em que são possíveis. Não dá para eu dizer para o sujeito o que ele tem que fazer. Né? Então, por exemplo, eu dei uma situação hoje em que eu estou trabalhando com o sujeito, estou fazendo toda uma análise, entretanto, o que acontece? Né? O ambiente, ele não contribui. Ele não contribui para que o sujeito, mesmo trabalhando, levando isso para o setting que é individual e que nós só temos dimensão do contextual quando o sujeito traz para a sessão, porque aquilo é funcional quando ele traz as queixas do ambiente. E aí eu trouxe o que hoje como exemplo? Por exemplo, eu peguei um caso de um ex-paciente meu em que ele sofria homofobia em contexto de trabalho, né? E nisso ele entrou com uma ação judicial, com toda a razão aí. Só que, no caso, foi assédio moral, porque não é considerado um crime, né? Não sei se agora já é, Eduardo aí que sabe mais que eu. Mas até então, na época, não era. Né? Então, o que acontece? Quando esse sujeito chega com essa queixa para mim, todo fragilizado, né, contando da história dele, dizendo aí de outras variáveis que estão envolvidas, né, que eu estou falando de homofobia, que eu estou falando da orientação sexual dele, o quanto isso, no contexto de trabalho, está sendo punitivo para ele, porque ele é punido pela própria orientação, o que ele sofre em contexto de trabalho por isso, né? E aí ele tem que sair do trabalho, porque ele saiu do trabalho, né? E aí ele recolhe todas as provas que ele teve ali para provar que aquilo era crime, mas na verdade se configurou como assédio, né? E aí ele entra dentro de um quadro de um transtorno de ansiedade generalizada com sintoma, Emílio, com uma sintomatologia de pânico e agorafobia depois, né? Então ele não conseguia mais ir para alguns lugares. Por quê? Porque ele imaginava, de alguma forma, aqui está chovendo,
que alguém ou as pessoas ali do trabalho poderiam ir atrás dele. Então, ele não saía de casa. Então, por um tempo, nós trabalhamos aí níveis de segurança, estratégias para que ele desse conta de voltar para a funcionalidade de vida, para a mobilidade, para que ele conseguisse aí transitar, porque inicialmente ele não conseguia, né? Porque o ambiente foi muito aversivo. E aí, o que eu dei como exemplo? Por mais que eu trabalhe cognição, trabalhe comportamento, trabalhe regulação com o sujeito, é funcional, porque o ambiente para ele é aversivo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem estratégia de eu ficar lá, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Não tem, porque aquele ambiente também é um promotor para adoecimento mental. Então, não tem outra estratégia quando a gente vê um nível de que não tem outra condição ao sujeito sair do lugar. Foi o que ele fez, porque ele não dava mais conta de ficar naquele lugar, porque aquele lugar foi promotor de adoecimento. Então, por exemplo, síndromes de burnout, isso é muito comum, a gente vê, né? Embora a gente sabe que é um conjunto de fatores que vão levar o sujeito ao adoecimento, não é só o trabalho, mas o trabalho pode ser um grande potencializador, né? Ou relações que são derivadas dele ali, daquele trabalho. Então, tem coisas que, se é possível a gente mudar de contexto, por que não quando cai por uma via funcional? Porque às vezes pode ser uma distorção do sujeito, mas às vezes não é. O ambiente, ele favorece isso, ele promove isso, tá? Então, a gente também tem que estar muito atento a isso, porque senão a gente fica ali, trabalhando no nível de mudança de estratégias de utilizar determinados tipos de emoção que regulam, junto com um conjunto de cognição e comportamental, mas o ambiente por si só faz o quê? Invalida o sujeito. E aí ele tem o quê? O fator de que aquilo é algo que se confirma o que é a ideia que ele já tem. É o que a gente chama, ou que retroalimenta, né, ou um fator de manutenção aí para o sujeito, ou que a gente chama também de ambientes invalidantes. Certo? Bom, as meninas falaram também da questão cultural que é posta no texto, né, que uma parte do texto a gente fala do viés proximal e distal, né? Então, pela via das relações sociais ou pela via das relações culturais, né? E aí, pela via do cultural, por exemplo, ele coloca determinados mandatos que são construídos, né? Que a raiva é destrutiva. No filminho mesmo, eu não sei se vocês assistiram, do Divertidamente, a alegria não deixa a emoção se conectar com a menininha. Não sei se alguém já assistiu esse filme, já assistiram? Assisti não. Já? Quem que assistiu? Lu? Foi. Você lembra da insistência? Um tempo já. Já, né? Vocês lembram da insistência, da alegria, de não deixar a menininha se conectar com a tristeza? Não, assim. Lembro sim. Assim, e no começo eles trabalham bem as emoções, depois ela vai perdendo as emoções, acontece algumas coisas aí, ela vai perdendo, é bem interessante isso. Que ela tem que reconstruir o caminho para aquilo. Isso, aí ela vai fazendo o quê? Pela via da memória, né? Quando ela consegue acessar as memórias e qual que era o sentido daquelas emoções que causavam tristeza, para ela foi fundamental essas memórias para que ela chegasse à alegria, porque ela deu conta, ela passou por isso. Isso é trabalhar com coping, tá, gente? Então, quando eu falo para o sujeito, que é hoje uma via de trabalho nosso, que não é para todo mundo, porque nem todo mundo é formado, mas é uma das possibilidades de trabalho. Quando eu trabalho com ACT, quando eu trabalho com DBT, o que eu vou dizer? O sujeito, ele precisa experienciar isso também e saber o que está acontecendo com ele. Porque só através disso ele vai acessar outras emoções. Oi? Dani, essa situação também, ela pode ser trabalhada também a depressão, né? Sim. Porque ela não conseguia ter o acesso à alegria e aí ela também foi matando as outras coisas junto. Os outros tipos de emoções que ela sentia ali, ela não conseguia acessar. O que ela fazia? Ela embotava a tristeza, porque é lógico que a gente vai falar que a tristeza não deixava a menina a alegria não deixava a menina se conectar com a tristeza, mas é o contrário. O que a gente tem socialmente de que a gente não pode se conectar com essas emoções, né? Tem uma regra social e cultural de que é legal ser alegre o tempo todo. Não é à toa que a gente só posta foto no Insta de alegria.
Você posta na foto que você tá triste? Lógico que não. E aí, ela embota isso. E é justamente essa leitura que você fez, Mara. Quando ela faz o embotamento da tristeza, ela deixa de se conectar com outras emoções e outras experiências, tá? E aí o meu repertório baixa, porque aí eu tenho pouca estratégia para saber lidar com isso. Dani, eu não sei se tem muito a ver, mas eu passei pelo luto da minha mãe recente, né? E eu tô com uma colega de trabalho que a mãe dela também faleceu. A minha mãe faz 5 meses agora e a mãe dela vai fazer 1 mês. E assim, a forma de viver o luto foi muito diferente, porque eu acabei logo caindo, fazendo várias coisas, assim, eu sinto o luto, sinto muita falta, mas não estou vivendo só o luto. E ela parou as outras coisas, só vive o luto. E aí ela me perguntou, como que você conseguiu sair? Eu falei, não saí. Eu vivo, mas eu sinto a falta, eu sinto a dor. Quando eu sinto falta, eu choro. Mas eu busquei fazer outras coisas também. E aí eu fui conversando com ela, falei, e o luto, cada um vai viver de um jeito. Cada um vai ter uma experiência. E eu acho que cai bem nisso daí, nessa questão das emoções, a forma de você viver isso, viver essas emoções. Sim. Tem o instituto que eu faço, se você quiser, dá uma olhadinha nos cursos que vai ter de verão, se você conseguir investir, né? Aí depende da disponibilidade financeira. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem o luto complicado e o luto normal. Não se tem mais uma linearidade para mim lidar com o luto. É bem isso que você trouxe. E vai depender do quê? Do repertório do sujeito ao longo da vida. Como que ele foi lidando com as situações de perda? Não só perda real, tá, gente? De uma pessoa, né? Ou de um animal. Mas as perdas que nós vamos sofrendo ao longo da vida, de estágio do desenvolvimento, é um processo de luto. Às vezes tiveram aqui adultos que não tiveram adolescência, que trabalharam desde muito cedo. O que a gente tem lá quando a gente vai estudar a infância? A gente não tinha infância. Isso foi algo que foi conquistado, né? As duras penas, mas foi. Então, a gente tem o quê? Hoje a gente tem a ideia de que o luto complicado ele vai também depender de uma série de fatores de como o sujeito ele vai lidar com os processos de perda, tá? E outra coisa, Dani, as pessoas, assim, elas estão tão acostumadas com o luto, aquele luto de você viver, que elas assustam quando falam bem assim, mas você é forte, ou então fala bem assim, você não chora. Eu choro, mas eu não estou chorando lá toda hora em cima do pessoal. Mas parece que é uma cobrança da gente. Acaba cobrando de você isso. Sim. Bom, inicialmente nós tínhamos aí 5 fases, que eu não lembro mais quais são. Aí isso já não é utilizado mais hoje. E aí tem bem essa flexibilidade que eu posso estar tendo gatilhos que eu me conecto com essas situações de perda, mas eu também tenho estratégias que são promotoras para mim aprender a lidar com isso, né? Que assim, eu sei que isso aconteceu, mas eu tenho outras vias para mim estar me regulando, né, emocionalmente. Enfim, dá uma olhada, Mara, no CEF. Dá uma olhada no CEF, ele vai ter bastante curso de verão. Parece que Passa aí no chat para me pegar direitinho o nome. Tá. Parece que o Gaetan, que eu já tive umas aulas com ele é muito bom no luto, ele tem até um livro, ele que vai dar, parece que é algo sobre o luto. Como vocês estão na academia, eu acho que tudo é válido, e depois vocês vão utilizar isso na vida profissional, tá? De maneira geral... Todo mundo pode fazer? Eu acredito que sim, porque é curso de verão, tá? Então, assim, um curso de verão, acho que eu vi lá, que aí ele vai acontecer em janeiro, que não é uma especialização, é um curso de conhecimento em que você vai estar lá vendo o que o professor vai estar passando. Então, eu acho que não tem um pré-requisito. Também eu tenho outro curso, também pode entrar pelo outro. Eu também tenho o curso de serviço social, aí dá para entrar também. Sim, boa. Então, dê uma olhada. Né, lá vai ter bastante coisa lá no período lá de verão, lá que eles oferecem lá. Só que agora tudo vai ser online. Então dá para vocês fazerem, vocês não vão precisar ir para Porto Alegre, por exemplo, né? Vocês podem fazer de casa.
para quem ainda se sentir confortável em ter alguma coisa à distância. Certo? Mas é sempre bom. Então, ele vai mostrando como é que a gente vai estar lidando com essas questões, né? E caminhando, então, pela uma via que eu falei hoje cedo, que é uma via da assertividade, né? Porque quando ele fala de regulação emocional, ele traz, mas é algo que e depois no coping também, é uma estratégia consciente, tá, gente? É uma estratégia direcionada mesmo. Então, a gente trabalha para esse fim, né? Eu não vou falar assim, nossa, isso vai acontecer por uma eventualidade. Não, né? Isso é direcionado. Trabalhar com regulação emocional ou, posteriormente, depois com estratégias de coping, é você direcionar isso. É esse o foco do trabalho, tá? Você não deixa aleatoriamente e só monitora, porque isso é só emoção. E você chegar num nível em que você consegue ver quais as emoções que o sujeito entra em contato e é evocado e que isso promove regulação e que situações que estão por trás disso, isso também é o quê? É uma atitude direcionada, é consciente, tá? Bom, deixa eu ver. O que está acontecendo aí embaixo? Embaixo de onde que ele está falando? Bom, ele traz aqui o que a gente estava falando dos processos de socialização da emoção, né? Que aí a gente está vendo no nível de aquisição dessas habilidades para a criança, diminuição ou modulação. E aí o que ele fala, né? A regulação adaptativa da emoção envolve a habilidade de experimentar emoções genuínas e expressar essas emoções por uma via que permita indivíduos para cumprir seus objetivos de regulação emocional, bem como outros objetivos importantes, como segurança, manutenção de interações, né, sociais positivas e competência percebida. Bom, deixa eu ver aqui. Né? Assim, também pode ser adequado usar estratégias de manutenção ou elevação da ativação emocional em situações como as seguintes, para estratégias de manutenção. Né? A manifestação de raiva, quando uma criança sente medo perante a ameaça de um agressor. Enfim, aí o que eu fui dizendo sobre isso? Aí ela se sente, às vezes, injustiçada, porque a raiva ela tem também, gente. Quando a gente trabalha com uma criança ou com qualquer pessoa, qual que é a funcionalidade disso? Lembra que existem as emoções lá no primeiro texto, que elas têm uma função adaptativa. E qual que é a função disso para o sujeito? Então, a gente precisa entender o que está por trás disso. Né? E aí a gente promover, então, estratégias que ele dê conta para lidar com isso. Né? E aí o que eu falei numa das aulas? Quando a gente está trabalhando mais com crianças, e às vezes até com adultos também, mais nessa área, a gente vai validar a emoção, mas nem sempre a gente vai validar comportamento, tá? Então, tem determinados tipos de emoções que o sujeito vem com ela, que é ativado pela raiva, pelo ódio, né? Ou por repugnância, às vezes, que você valida a emoção, mas não quer dizer que você vai validar comportamento. Porque às vezes o sujeito foi violento, usou da violência, né? E aí, o que aquele comportamento causou de prejuízo para o outro? Então, a gente trabalha outras dimensões com o sujeito. Você entende que ele sente aquilo, o que está por trás daquilo, mas ele também tem que saber a dimensão da consequência daquilo para o outro, tá? E aí, quando ele chega para você, é óbvio que ele quer trabalhar, né, gente? Então, isso já é um fator, porque ninguém vai até a gente gratuitamente sem querer gastar dinheiro ou qualquer outra coisa, né, que não tenha causado um prejuízo, que por algum motivo ele está ali para falar disso. Então, é um fator, tá? Ou quando, por exemplo, o que chega para a criança? Quando a escola denuncia o comportamento da criança, né? E aí a escola encaminha isso e você vai trabalhando isso com a família e tudo certinho. Certo? Deixa eu ver outras. Tá chovendo aqui, aí como é que tá? Ele entra também nas emoções negativas e positivas, só que aqui ele coloca como? No final ele pondera. Ele coloca as emoções positivas como aquelas que regulam o sujeito e negativas aquelas que desregulam, né, que trazem prejuízo. No final ele traz lá a ponderação de que para ele o que importa, né? O conjunto da funcionalidade disso no comportamento, tanto que o sujeito consegue então se adaptar a tudo isso.
tá? Então, é o que é em consonância com o nosso outro texto. Embora o nosso outro texto trazia o quê? Um outro contraponto. Para ele não existe emoção positiva ou negativa. A gente vai estar trabalhando com valência de emoção, que é diferente. E aí, para lá, a gente vai falar assim, é adaptativa ou não é adaptativa para o sujeito? Está trazendo prejuízo? Está trazendo benefício? Esse é o olhar. Esse ele já traz assim, bom, ele já traz um juízo de valor, tá? Mas esse é o olhar do texto, em que eu vou dizer para o sujeito que emoções boas eles regulam e emoções que não são tão boas, elas desregulam, elas trazem prejuízo. E aí depende muito do referencial teórico que é utilizado, né? Bom, equilíbrio de objetivos, né, de curto e longo prazo. Então ele fala o quê? Que de alguma maneira a gente tem que fazer uma análise funcional na regulação, principalmente com criança, né? Ali a gente está falando de uma fase do desenvolvimento, que é a infância, e aí a gente vai entender o quê? Qual que é a relevância do contexto, né? Em que a emoção da criança emergiu para determinar se a mesma está ou não regulada de forma adaptativa, tá? Então, o que a gente trabalha também? Ele coloca aqui que a questão do equilíbrio entre objetivos da regulação de curto e longo prazo, na sua relação com a exigência, às vezes ela vai causar o quê? Ela coloca uma faca de dois gumes. Por quê? Porque às vezes a criança, ela vai viver uma situação dentro de casa, que até eu coloco para vocês, que ele coloca no texto. Ele coloca ali um exemplo de mães que são muito deprimidas e como é que a criança vai se adaptando a trabalhar com suas emoções e um conjunto comportamental para lidar com a situação. Quando ela vai para a escola, ela não consegue diferenciar que aquilo ali ela vai ter que agir de outra forma, né? Porque a gente ainda está falando de fase de criança. E nem a gente, enquanto adulto, às vezes a gente dá conta de diferenciar isso, né? Então, ela continua com os mesmos comportamentos. Por quê? Porque foi a aquisição, as habilidades que ela tem, o repertório dela. E aí a gente tem que entender qual que é a funcionalidade daquele comportamento. Porque em outros contextos, aquele comportamento dá super certo. E às vezes, aquele comportamento não vai dar certo na escola. Então, isso que a gente tem que ficar atento, tá? Por quê? Porque se às vezes eu modifico um objetivo que ele está traçando, ao traçar um objetivo com a criança de mudança comportamental e regulação emocional, lá na escola que denuncia o que está errado, ele vai provocar isso lá na casa, às vezes na casa não vai dar certo. E aí a criança vai gerar o quê? Dupla mensagem. Opa, mas como é que pode dar certo aqui e não dar certo aqui? E aí a família também acha estranho. Então, por isso que quando a gente também está trabalhando com criança, a gente tem que trabalhar com família. A gente tem que entender esse contexto. Eu não consigo trabalhar só com crianças, tá? Aqui ainda tem uma via muito comum de se trabalhar com crianças sem trabalhar com família. A gente tem terapeuta de criança. E aí eles vão fazer treinamento de habilidades com os pais. Não sei como é que se trata isso. Para mim, isso eu trabalho a nível familiar. Porque quem traz o sintoma? Ou é a escola ou é a família. A criança mesmo, às vezes, ela nem sabe que aquilo para ela é um sintoma, porque ela é paciente identificado, que a gente chama. Então, se eu não mexer a um nível maior, sabe, a um nível mais amplo que a criança, aquilo não vai mudar. As estratégias vão ser muito pontuais, vão ser a curto prazo, a longo vai perder efeito. E, às vezes, gente, se a gente propõe estratégias a longo prazo, que tem uma dimensão sistêmica ou no sistema familiar, às vezes a família também sai do tratamento. Por quê? Porque exige uma mudança do próprio sistema, não é só da criança. Então, a criança chega para a gente como um paciente com problema, e aquilo traz uma regulação e homeostase para a família, mas às vezes a família não quer olhar para outras coisas que estão por trás do sintoma. E aí eu saio da linguagem de sintoma e eu vejo o que está acontecendo no ambiente. Bom, deixa eu ver. O que mais aqui que a gente pode pensar aqui? Aí ele fala das consequências disso, né? De um olhar mais cauteloso, né, em relação a isso. Deixa eu ver. Regulação da expressão e regulação da experiência. Então, ele também quer dizer que a regulação ou a desregulação, a regulação ela envolve modulação da experiência da emoção, os estados fisiológicos associados, assim como expressão que se manifesta, expressão facial, tom de voz comportamental ou não comportamental, assim, verbal ou não verbal, né? E comportamentos também que oferecem mudança no contexto. Então, quando eu estou falando de
regulação, enfim, ou desregulação, eu estou falando em todas essas dimensões em que ele tem um impacto, tá? Então, se eu estou mudando a emoção, eu estou mudando uma série de fatores no nível comportamental, no ambiente. Por isso que a gente trabalha não só, às vezes, com o nível do desenvolvimento que é a criança, por exemplo, só com a criança. Porque o ambiente ele precisa validar, ele precisa estar consonante com isso. Se você trabalha a criança e você não trabalha que o ambiente tem que validar onde ele estiver, se é na escola, se é na família, aquilo não vai fazer sentido. Não vai adiantar nada seu trabalho, porque tem uma mudança rápida, depois o ambiente não consegue dar continuidade para que isso seja efetivo, e aí logo voltam a aparecer os mesmos sintomas, tá? Deixa eu ver o que mais. Aí ele coloca, né, nessa linha, consideramos relevante a regulação focada quer na expressão e quer na experiência emocional, né? E aí que a gente vai fazendo o quê? Promovendo, então, para os sujeitos que chegam até nós, a vinculação na relação terapêutica, né, ou a pessoa que está acompanhando, para que você dê elementos e que ele se fortaleça nisso, para ele ir conseguindo a exposição para causar, então, esses enfrentamentos ou que ele esteja encorajado para esse nível de experiência, tá? E a gente tem que fazer isso num tempo. Não dá para jogar o sujeito, por exemplo, com medo, né, em que ele faz maior parte da evitação e da fuga do ambiente, eu lançar ele no mundo sem eu ter fortalecido uma relação, sem eu ter a dimensão de que o ambiente valida em alguns contextos, né? Por quê? Porque aí ele vai ter a ideia que se confirma de que sempre é daquela forma. Então, toda vez que ele tenta uma estratégia nova, ele confirma a ideia de que ele está com medo mesmo, que ele não consegue, que ele é incapaz. E aí a gente precisa dar conta, né, desse encorajamento mais, fortalecendo outras estratégias aí. Senão ele trava, ele não vai adiante, tá? Que mais? Vamos lá. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente já contemplou, né? A integração, ele fala da regulação e da desregulação. Então, ele finaliza aqui dizendo, né, que a regulação é um processo, né, de alguma maneira expurgável aí, na medida em que a primeira se constitui como uma forma de modelar de forma intencional e automática, e a segunda em vista de uma determinada meta funcional e adaptativa, né, que a gente está falando da regulação emocional, né? Desta definição, excluímos a regulação emocional da ação, ou seja, o uso da emoção para obter determinados ganhos cognitivos ou comportamental. Essa regulação pode debruçar-se sobre emoções negativas e tal, que aí é um sistema compensatório de gratificação, enfim, né? A regulação da emoção consiste nos processos extrínsecos e intrínsecos, né, responsáveis por monitorar, avaliar e modificar as reações emocionais, especialmente suas intensas e características temporais para cumprir, então, esses objetivos. Aí ele fala das características, né, que se tem, e aí ele fala das competências que a gente vai estar adquirindo ao trabalhar as regulações. Então, a primeira é a interpretação das expressões faciais e corporais, que a gente trabalha com a criança, clareza na expressão das emoções, consciência das próprias emoções e conhecimento e compreensão delas, né? Compreensão dos ativadores e consequências da expressão de determinadas emoções no seu contexto e capacidade de gerir a intensidade com que se sente e se expressa. Tá? E é isso, gente, a gente não só trabalha com as crianças, mas muito desse trabalho a gente vai fazer com adolescentes e jovens adultos, tá bom? Então, essas são as competências em que ele finaliza aí ao final desse trabalho, né? Enfim. E o textinho é bem simplesinho, não tem nada de difícil, tá? Certo, então? Nossa, já foi 9 horas. Alguma dúvida?